Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Quero cumprimentar a igreja de Deus nessa noite com a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Quero dizer que estou de veras alegre, né? Pelo esse dia, o Dia dos Pais. Inclusive, eu estava falando para o bispo Carlos Sérgio, eu pensei, planejei, né? Fazer uma festa grande aqui hoje, no Dia dos Pais, para me agradecer o meu pai, que é Deus em primeiro lugar, não é verdade? Então, porque eu tenho motivo de sobra, né, queridos? E ainda estou devendo essa festa para ele. Mas não foi dessa vez que Deus permitiu, né? Tudo é na hora de Deus, né? Então, mas mesmo assim, eu disse, eu vou com todo prazer me arrumar com todo gozo e alegria para ir comemorar o Dia dos Pais, porque eu considero, né, que tenho pai, porque Deus é meu pai em primeiro lugar. Mas meu pai biológico já faleceu também, né? E também o pai do missionário Servo, né, já é falecido também, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? Eu, eu ouvi a palavra das duas, né? Digo, olha, hoje mesmo eu disse lá em casa, quando se trata de família, ninguém tem a base mesmo é Cristo, sabe por quê? Porque cada caso é um caso, né? Ninguém pode, né? Mas a missionária Joana está mais do que certa. Ela tem um prazer muito grande, só não tem orgulho, porque crente não pode ter orgulho. Eu sei o quanto ela tem assim um prazer, né? Porque ela se casou com o homem que ela amava e teve um filho e ele é vivo, querido. Só porque a gente não está junto, né? Não significa que, né? Que ele não tem mesmo esse pai, até porque tem estar vivo. E é um prazer muito grande que ela tem dele estar vivo, não é verdade? E, e eu sei que ela até hoje ama ele, essa é a verdade, não é verdade? Então é por isso. Né? Então, e ela não está errada, né? É o homem da mocidade, o que ela casou, né? E teve o único filho, fruto do amor, e vai levar isso até para o céu, né? Louvado seja Deus. E a irmã Tecla não está errada, porque eu também fiz o mesmo papel que ela. É, o pai faleceu depois dele criado, mas ele não criou também, né? Ele fugiu da responsabilidade? Não. Muito pelo contrário, acontecem situações, né? Ele era um pai muito bom, né? E foi muito bom a convivência com ele, mesmo quando ele foi conhecer ele, que ele viu pequeno, e foi conhecer depois de adulto. Eu tive o prazer de trazer para ele conhecer o pai, porque não era só vontade do pai de ver ele, era um desejo meu de apresentar o pai para ele. Eu sempre disse, e a minha filha ela diz assim: a minha mãe só teve 3 filhos e todos 3 é do mesmo pai. É o maior orgulho. Essa tem orgulho que ela não é crente. Mas, queridos, o importante é que nós temos um pai que está no céu, né? E esse pai vela por nós, né? Todos os dias, todos os momentos, e ele mesmo diz, embora ele nem fala em pai, porque ele sabe que a mãe, né, é o amor maior, né? Abaixo de Deus é o amor de mãe. Ele diz, embora que a mãe, né, nos abandone, né? Despreze, tem mãe que até mata, mas o Senhor diz que ele, Deus, todavia, não esquecerá de nós. Né? Então eu estou aqui para louvar, engrandecer e exaltar o santo nome do Senhor, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Né? E nós temos ele como pai, porque ele é o nosso pai. Se ele não quisesse, nós não existiríamos, porque nós somos criaturas em primeiro lugar dele, né? E depois filho, para a honra e para a glória do Senhor. E eu quero dizer o seguinte, que se eu fosse dizer tudo que eu gostaria de dizer que está na Bíblia aqui, eu passaria a noite inteira. Mas eu não vou fazer isso, né, com meu bispo e nem com os irmãos, né? Quero agradecer a Deus pela vida dele, né? Que tem sido aí um pai, né?
para o missionário Sérvulo, né? Porque é ele quem está aí à frente da família. E a gente tem a consideração, né? Eu sei que o missionário Sérvulo tem a consideração por ele, né? Porque eu conheço ele, né? Mas eu quero deixar aqui a palavra aqui que eu quero deixar, ela fica aqui, né? Aqui na carta de Paulo, né? Quero deixar aqui na carta de Paulo a Timóteo, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo. É porque nós somos pais na fé, é verdade? Então, a palavra do Senhor diz, capítulo 2, queridos, né? A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, carta de Paulo a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém, queridos? É um conselho de um pai para um filho, né? Um pai espiritual, né? Que ama o seu filho na fé, né? Então, querido, ele dá aqui as instruções para ele se dar bem, até porque Timóteo, né? Ele já era pastor, né? E aqui o apóstolo Paulo era bispo das igrejas, não é verdade? E ele, como o pastor de Timóteo, ele dá este conselho, né? Para que Timóteo venha, ele chama tu, pois, meu filho. Querido, isso é muito lindo. Paulo não era pai de Timóteo, né? Biológico, mas ele tinha tanto amor que ele chamava meu filho. Hoje as pessoas têm dificuldade para chamar alguém de meu filho, né? Por consideração, ou mesmo assim, nem que fosse assim para, né? Sei lá, para agradar, ou mesmo para... Mas, querido, o importante é que o amor de Cristo, ele estava no coração de Paulo. Então, ele chamava, ele queria que o filho dele na fé, filho nosso na fé, seja quem for, querido, filho na fé. Agora, também tem, como o bispo mesmo aqui já diz, tem os filhos que são desobedientes, né? O pai não tem muito prazer no filho desobediente. Mas porque ele não tem prazer, isso não significa que ele não ama e que ele negue que é filho, né? Que ele despreze, que ele abandone. Não é verdade? Ele não faz isso, querido, porque ele tem amor. O amor, né, ele vence qualquer barreira, né? Então, a gente costuma assim ver que os pais são mais apegados à mãe, que a mãe tem mais amor, ela se preocupa mais e até os filhos chegam a pensar que ela ama mais aquele filho que dá mais trabalho. Mas não é, e no fundo é, porque ele precisa mais, não é verdade? Então, querido, mas quando o filho também despreza o pai, quando ele abandona, quando ele sai, quando ele vai embora, o pai só tem que ficar como aquele pai ficou, né? Aquele pai do filho pródigo ficou sentado na varanda todo dia olhando para o caminho com a esperança que Deus ia tocar no coração daquele filho para ele voltar atrás da atitude que ele tomou de abandonar o seu lar,
e entrar por um caminho errante, querido. Então nós devemos fazer isso, né? Quero deixar essa palavra para os pais. Eu sei que é difícil amar um filho desobediente, mas nós devemos assim orar por ele e pedir a Deus que ele se arrependa, embora que ele não retorne para casa, porque quando nós somos assim, o filho biológico, ele volta para casa. O nosso prazer é que ele volte para a nossa casa. Mas se ele não voltar para a nossa casa, mas se ele se voltar para Deus, se ele conseguir fazer o que Timóteo está aqui, o que Paulo está mandando Timóteo fazer, se ele pode não ser um pastor, mas ele é um servo de Deus, porque nós, servos de Deus, nós ensinamos. Se ele está desviado, mas ele vai voltar e fazer a vontade do Senhor. Nós temos que buscar, assim, em Deus, força e graça, porque ele diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Querida, a graça que há em Cristo Jesus, ela nos dá poder, ela nos dá autoridade, ela nos dá a graça mesmo para ter assim o cuidado, o zelo, o amor de cuidar daquilo que Deus entregou para nós, principalmente os nossos filhos, para aqueles que o Senhor entregou como filho também, porque tem o enteado, não é verdade? Aquele que Deus confiou a um padrasto, a uma madrasta, ele tem responsabilidade, ele tem compromisso de amar também aquela pessoa, de orar, né, e de pensar e zelar pelo bem daquela criatura ou daquele servo do Senhor, assim como o pastor Zedequias já está fazendo aí, né? Louvado seja Deus. E eu quero dizer, né, que isso é muito interessante, isso é muito louvável, né, para Deus, que nós tenhamos o amor, né, para aconselhar os nossos filhos na fé. Aí não é só eu que sou pastor ou bispo que tem filho na fé, você que é ovelha de banco também, mas você já ganhou alguém para Jesus, você tem certeza, às vezes você não orou por ele, assim, aceitando Jesus, mas você orou muito pela vida dele, pela vida dela, para ela vir até a frente, dizer que queria aceitar Jesus. Então é seu filho, é filha sua na fé, você também tem o dever também de amar, de zelar, né, e de cuidar também, não é verdade, queridos? Então, queridos, a responsabilidade de nós como ser humano, querido, é muito grande, e servo do Senhor principalmente, né? Nós como servo do Senhor, como pai, como mãe, nós devemos assim amar em primeiro lugar, né, e pedir a Deus graça para nós. Aqui Paulo, né, ele era cheio da graça. Mas aqui ele estava dizendo o quê? Para Timóteo se encher da graça que há em Jesus Cristo. Porque quem está cheio da graça que há em Jesus Cristo, ele não se desvia, ele não abandona a casa, ele não vai embora, ele não despreza, querido. Assim, as coisas de Deus, né, a obra do Senhor, aquilo, o chamado, a esperança que nós temos no Senhor, ele não se desvia do caminho da verdade, querido. Quem está cheio da graça de Deus. Então, por isso, Paulo dizia para ele se encher da graça de Deus, querido. Então, o segredo aqui, o que eu quero deixar essa palavra, é para os pais se encher da graça de Deus e também para os filhos, porque quando o pai está cheio da graça de Deus, ele sabe, assim, aconselhar o filho para ser cheio da graça de Deus também e dar os bons conselhos. Aqui, como ele está dando aqui, conselho é para um pastor, porque o pastor, para escolher pessoas idôneas, para ensinar as outras pessoas, ele estava dando conselho para Timóteo como pastor, ele como bispo e Timóteo como pastor. Mas acontece, querido, que era a preocupação dele se dar bem. O que me chamou a atenção é que ele disse, tu, pois, meu filho, a facilidade que ele tem de chamar uma ovelha dele de meu filho, porque é filho na fé. Quando muitas pessoas têm dificuldade de falar essa palavra, não é verdade? Falta de graça, falta de amor. Mas vamos buscar em Deus, né, a graça e o amor, né, para nós, assim, tratar as pessoas. Eu gosto de chamar meu filho. O meu marido mesmo chama meu filho, chama o filho de meu filho, né? Então,
meu filho, meu querido, meu amor, meu bem. Isso aí não é pecado, querido, né? Não é pecado, você trata bem, com respeito, sem intenção, né? Nós sabemos, sem segundas intenções. Mas, querido, mas vamos ficar com esta palavra, porque o Senhor me dera esta palavra, eu já estou com ela gravada. Já gravei ela 3 vezes, ainda não coloquei para os irmãos, mas eu pensei comigo aqui, eu digo, eu vou trazer ela, porque eu olhei a do ano passado, era a mesma que eu queria trazer, né, que é a do Senhor, que ele diz, eu sou, né, meu pai é o lavrador, né, como é que é aquela palavra? Fica lá em João. Vocês são os ramos, né, meu pai, eu sou a videira, né, e meu pai é o lavrador, e vocês são os ramos, não é verdade, querido? Então nós temos que parecer com o nosso Deus, nós temos que imitar o nosso pai, ele é o pai, né? Jesus que diz, eu sou a videira verdadeira, querido, porque videira tem muito, querido, agora verdadeira são poucos, eu sou a videira verdadeira, meu pai, que é Deus, Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai, que é Deus, é o lavrador, e vocês são as varas, são os ramos que está ligado em mim, né? Aí ele diz que quando a vara não dá fruto, né? Ele tira e lança fora, não é verdade? E quando ela dá os frutos, ele faz o quê? Ele limpa, né? Mas então vocês já estão limpos pela palavra. Então essas palavras que tem aqui, querido, é para nós estar firme nelas. É para nós, assim, ver o exemplo de Jesus Cristo. Aqueles que seguiram Paulo, ele diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É por isso que ele tinha a mesma atitude de Jesus Cristo. Nós temos que deixar as coisas do homem para trás. Nós temos que falar como Deus. Nós temos que parecer com Jesus Cristo, parecer, ser imitador. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se nós não for, querido, nós não estamos fazendo a diferença. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Então Jesus diz, é muitos, querido, que não querem ser limpo. Eles saem, eles vão. Mas aqueles que querem, o Senhor diz, né, que ele limpa para quê? Para que dê mais fruto, querido. Tem gente que pensa que é uma vara, um pau que vai dar fruto. Como é que é isso, pastor? Fruto, querido. Fruto de arrependimento. É fruto, querido, que aparece o fruto do amor, os frutos do Espírito Santo. A gente vê nas atitudes das pessoas. A gente vê no comportamento, nas ações, nas atitudes, principalmente nas obras. Como eu já disse aqui, principalmente nas obras, querido. Então nós precisamos, né, rever o nosso conceito, não é verdade? Para nós fazer as coisas assim como Deus quer, para ele não lançar nós fora, mandar juntar as galhas velhas que não está dando nada. As varas velhas que não dá nada, querido. Elas murcham as folhas, elas ficam secas, e é preciso cortar e tirar, que é para brotar outras, não é verdade? Então, e aquelas que está dando, vai só podando, limpando e ajeitando para dar mais fruto. É assim que nós somos. E nós estamos dando fruto, querido. Só está dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, quem está dando fruto, querido. Quem não está dando fruto já está lá fora, já está na cachaça, já está no fumo, já está na droga, já está no álcool. Querido, já está em tudo, na prostituição, no adultério. Ele já abandonou, está que nem um filho pródigo, lá no chiqueiro dos porcos. Mas aqueles que estão dentro da casa de Deus, eles ainda estão dando fruto, querido. Eles ainda estão ligados, porque se tiver ligado, querido, se tiver ligado na videira, não tem como dar errado. Acontece que muitos, aí como é que nós ainda estamos aqui e não estamos dando fruto? É porque não está ligado na videira, é porque não está ligado na palavra. A videira Jesus Cristo é a palavra. Então, se quem está ligado na palavra, quem está obedecendo a palavra,
palavra. Quem está vivendo a palavra, querido, ele está dando fruto. E é notório, querido, é notório os frutos de quem está ligado na videira verdadeira. A videira verdadeira, a palavra de Deus, Jesus Cristo, a graça de Deus revelada. Por isso, vamos viver esse amor. Vamos fazer a diferença, querido. Vamos mudar o nosso conceito, para que o mundo veja que verdadeiramente Deus reina na minha vida, Deus reina na tua vida, porque é assim que funcionam as coisas de Deus. Querido, nós não podemos andar para trás, como já falou aí o pastor Zedequias, que vem caranguejo. Nós temos que andar para frente. A palavra de Deus, ela não leva ninguém para trás. O conhecimento, ele só leva para frente, querido. O crente que vive a palavra, ele só anda para frente, ele anda em novidade de vida. Agora nós não vamos também, né, querido, olhar para aqueles que são mais fracos, que caíram, desfaleceram na fé. Eles não estavam na videira, eles estavam dentro da casa de Deus, mas não estavam ligados na videira, porque quem está ligado na videira, ele se dá bem, querido. Não tem como ele se dar mal. A luta vem, a tempestade, a turbulência, como a própria palavra diz, mas se ele tiver alicerçado na rocha, se a casa dele estiver na palavra, a vida dele estiver na palavra, ele não cai por terra, querido. Ele pode estar bem fraquinho, mas ele aguenta. O vento pode entortar ele para todo lado, mas não arranca. Quando arranca, não está firmado, querido. Não falo isso de alguém que sai de uma igreja para outra, não é verdade? Não, estou falando isso para quem sai da igreja para o mundo, não é verdade? E muitas das vezes também a saída de um lado para o outro pode ser falta de alicerce, como já falou aqui o pastor Zedequias. Mas tem vezes que é o Senhor que leva, né, para outro lado, para trabalhar diferente da forma dele. Essa igreja está na direção de Deus. Deus está no controle dela. Ninguém aqui acredita e pense que as coisas não estão tudo no domínio e no controle de Deus. Deus está fazendo aqui a grande obra, a obra que Ele quer fazer, né? Porque precisa, é necessário. Ele não veio para os bons, veio para os doentes. E Ele está tratando dos doentes, né, com o remédio, querido, né, que precisa dar, né? Cada uma situação é diferente, como já foi falado. Eu quero deixar essa palavra para nossos corações, né, aqui sobre a instrução de Timóteo, de Paulo para Timóteo, né? Foi a palavra última que Deus me dera e eu já gravei. E estou deixando aqui para a igreja, para nós assim sentir, né? Porque nós não fomos chamados para ser só um crente a mais. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós vamos ter oportunidade, nós precisamos aprender. Que eu estou dizendo isso lá para nós precisamos aprender. Quando você está no banco achando que está à toa, querido, você está no banco para aprender. Para que quando a gente vai para a escola não é assim? Nós sentamos lá no banco e tem um professor aqui na frente, uma professora, fazendo o quê? Jogando conversa fora? Não, ela está ali ensinando. Não é verdade? Você foi para lá porque precisava aprender. A partir do momento que você aprende, pega o certificado, o diploma, você não vai mais para aquela classe, você já vai para outra. Na igreja do mesmo jeito, o Senhor vai trabalhando na vida dos crentes, Ele vai preparando, vai habilitando, vai capacitando e vai levantando de um lugar para o outro, querido, até chegar no lugar determinado. Alaba, suriante, canta lá, mandai, que Ele preparou para mim e para você, e não tem ninguém melhor do que ninguém, querido. O Senhor escolhe todos para reinar, Ele é rei e nós somos príncipe e princesa, não tem ninguém excluído, Ele chama é para reinar com Ele. A igreja vai reinar, ela vai reinar com o Todo-Poderoso. Agora Ele vai usar cada um dos príncipes em um lugar diferente, em uma obra diferente, não é verdade? Ele usa cada um de forma diferente, porque se fosse tudo do mesmo jeito, não tinha graça nenhuma, querido, não é verdade? Então vamos aqui nos unir, como diz a missionária Joana, sabendo que tu é princesa, eu também sou.
A tua honra, o teu anel é do mesmo jeito do meu. Tu é mulher, não tem nada que passe. O homem também não, certo? Agora tem os líderes e nós devemos honrar, né? E nós estamos aqui para honrar eles no Dia dos Pais, né? E eu já quero desejar um feliz Dia dos Pais, porque já passou o dia, mas o culto é de noite. Eu já desejei isso o dia todo e quero desejar de coração que você seja cheio, Pai, cheio da graça para ter amor, né, e carinho para com teu filho e chamar como Paulo chamou Timóteo. Tu, pois, meu filho, aí dá os conselhos bons que a graça de Deus colocou no teu coração para abençoar o teu filho, em nome de Jesus. Que é assim que a igreja do Senhor deve fazer em toda a terra. Né? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade